Começamos o nosso primeiro episódio, Dalmo! É isso aí! Começamos! Alok! Agora eu fiquei calmo. Ai, tô suando já. Caraca, velho, começamos! Olha, se vocês quiserem Meu Deus. fazer um podcast com o Inácio, Ah, começou, cara. não chama o Inácio. Não, ele tá falando isso, mas é sério. Juro. Esse episódio era pra ter começado há um ano atrás. Você tem noção? Um ano atrás? Aí teve um dia no aniversário. Foi no teu aniversário? Não, eu nem lembro. sei, Não cara. foi no aniversário. Foi um dia que a gente foi Foi quando almoçar. eu fiz 18 anos, ele veio falar comigo. Tô com 38. Não, foi um dia que a gente foi almoçar. E aí a gente tava com seus pais. Aí eu falei: você vai parar de beber refrigerante se eu fizer o quê? Arrumar o nome do podcast. Isso é real? Isso já faz tipo o quê? 6 meses. Não. O nome do... Dalmo, quando que a gente começou... Quando que a gente descobriu o nome do podcast? Então, isso que eu tô falando. Semana passada. Quando eu falei com seus pais... Quando Isso. eu falei E é com... por isso que eu tô gordo, gente. Vocês estão entendendo? A culpa é do Dalmo. Ah, sim. Eu estou gordo. É sério. Porque ele tá bebendo refrigerante desde que eu falei isso. E aí, o que aconteceu? Incessantemente. Tô errado? Ele falou, quando eu achar... Eu falei, eu prometi, eu paro. Parou mesmo. Deixa eu falar. Sexta-feira passada, a gente criou um projeto piloto. Só pra testar as cores. Isso. Testar o áudio. Isso. Deu ruim. Deu ruim. Porque a gente tá assim, aprendendo, Deu cara. tudo certo, menos o áudio. O áudio do Dalmo tava desconectado, Exato, caminho e tal. exato. Mas tudo bem. Foi Passou, maravilhoso. tamo aí, de novo. Segundo episódio, que é o primeiro, mas que é o 00. Caraca, velho! Não, essa foi boa. Pô, esse foi legal, curti foi isso aí. muito bom. E aí o que acontece? Ele, na sexta-feira, um dia antes da gente fazer o primeiro episódio, ele vem e fala assim pra mim: achei o nome. Achei o nome. O que eu fiz? Parei com refrigerante. E- E de verdade, De verdade, cara. de verdade. De verdade, É. parei mesmo. Tô muito orgulhoso de você. Não na sexta, no sábado. Porque o sábado a gente foi... Ah, é. O sábado a gente foi sair e você Isso bebeu. daí... Não, foi na Não, sexta. mas eu não bebi nada. Foi na no sexta sábado, que não. nós fomos no Illuminated Adelaide. É. Ah, é verdade, isso. Foi- Aí acho na que foi na sexta-feira, quinta e- na sexta-feira, eu decidi que eu ia parar, mas aí a gente saiu e não tinha muito o que fazer. Aí comemos hambúrguer. É porque e daí a minha bebemos esposa ela pediu, a gente dividiu e é isso aí. refrigerante. Entendi. É. Resumindo, isso não vem ao caso. Parei com o refrigerante, estamos no primeiro, que não é o primeiro, que é o 00, que é a introdução. É. O que é introdução? É importante que você entenda a nossa introdução, porque a gente está se introduzindo. A Não é gente tem- introduzindo, cara. É apresentando. Estamos nos apresentando. Começou ele... Aliás, o negócio do a gente tá inglês. se apresentando, beleza. Aham. Já faz, sei lá, quanto tempo? 3 minutos de vídeo, e aí? Quem é você? Eu sou o Mini. Nossa, não começa, cara, pelo amor de Deus. Gente, Eu sou o mesmo. Dalmo. Não. Dalmo. Eu sou o Mini, cara. Cara, ele quer ser chamado de Mini, e aí? O que você acha? Sério, se você já conhece o Dalmo, comenta aí embaixo. Se você não conhece, beleza, pode chamar ele de Mini, tá Exato. conhecendo. É isso aí. Eu espero que todo mundo que conheça fale assim, Mini, não. A Larissa tá ouvindo e ela escolheu o nome dela. Larissa, um abraço. Que Larissa? Anitta. Meu Deus do céu, velho. Tá vendo? Olha só, a gente queria, Meu nesse episódio, que é o segundo, que seria o primeiro e é o 00, falar, ficou muito explicar... bom, cara. Foi muito bom. O nome do episódio vai ser isso aí, cara. Exato. Segundo, que é o primeiro, que é o 00. Segunda gravação do primeiro episódio, que é o 00. Exato. Aí, Da hora, filmou, curti. filmou. Não, guardou. Olha só, a gente queria falar o motivo que o nome é Road e, inclusive, você não falou o seu nome de novo, né? Não, eu vou falar agora. O meu nome é Inácio, as pessoas aqui me chamam de Nath, mas eu quero ser chamado de Zezé. Mini, não faz sentido, Não, cara. claro que faz sentido. Não, enfim, as pessoas me chamam de Nacho porque as pessoas tinham dificuldade de falar. Na América do Sul, todo Inácio é Nacho. E aqui na Austrália as pessoas tentavam falar e virou Inácio. América No do começo Sul? ficou Inácio, depois virou Nacho. Na América do Sul, todo Inácio é Sim, Nath? por supuesto, pero todo mundo habla espanhol, não? Inácio. Inácio. Inácio é na Espanha. Não é Inácio. Ai, Então, quer dizer... como é que, não. quem é o Nacho Fernandes? Inácio Fernandes. Como é que chama aquele filme Nacho Libre? Inácio. Hã? Ai, Dalma, não começa. Ah, não então começa. quer dizer que quando você for no Tex-Mex, quando você for no Taco Bell, você fala, eu queria um burrito, na verdade um burrito lá, um burrito, eu queria um burrito e um Inácio. Não, Nacho. Então, Por que é Nacho? Ah, se você não sabe agora, eu vou explicar pra você, porque ele não sabe, ele vai ficar com vergonha agora, vergonha alheia. Por que o Nacho é chamado de Nacho? A comida Nacho. Por quê? Quem inventou Nacho? Inácio. mentira.
Bom, tá aí, o iPad tá do seu lado, faça a Mentira. pesquisa agora, a gente pode até colocar na tela depois, cara. Não, eu tô falando sério. Meu, eu adoro vencer uma discussão quando a pessoa tá errada. Adoro. Gente, isso é incrível. Vai, pesquisa aí. Open. Peraí. Ah, Peraí, filho, que cara. ele precisa Meu da cara Deus do dele. céu. Daqui! Ele precisa da cara dele. Olha só. Cara, não é possível. Eu quero saber o Eu tenho seguinte. uma raiva quando Enquanto as isso, pessoas você fazem vai falando o porquê que é road, enquanto eu vou. Não, eu vou falando. Origem Você vai falar. Isso, você vai do botando aí. Olha nome. só, gente. Para de falar. Você não precisa falar. Olha só, isso aqui é um microfone. Se você ficar pensando alto, as pessoas vão ouvir. Por que o road? O roads? Por quê? Eu estava pensando muito no nome do podcast. Não, cara. Corta tudo, cara. História. Vamos lá. Ah, eu vou ter que ler tudo, cara. Deixa eu ver aqui. Não vai ler tudo, né? Não, quero ler tudo. Não, você São resume. 7 páginas. Você resume, as pessoas não querem ouvir isso. Aqui, eu preciso chegar no nome agora, onde tá falando certinho Não, aqui. bem, eu vou continuar. Então eu tava procurando muito tempo o nome do podcast e eu não conseguia achar o nome, não conseguia, de jeito nenhum. Todos os nomes que eu pensava já existiam. E aí, uma hora eu estava quase dormindo e eu ouvi uma música do Cidade Negra, chamada Estrada. Em carioquês, Estrada. E aí, nessa música, eu pensei... Só que eu pensei em inglês, né? Why not road? Sim, Aí eu- cara, porque a música faz sentido, né? Você não sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui, blá blá blá. E nós decidimos colocar esse nome, que foi o Tony Garrido que deu. Obrigado, Tony Garrido, você aí assistindo. Muito obrigado. Exato. E aí nós resolvemos dar esse nome porque a gente quer falar justamente sobre isso nesse podcast. Sobre o que levou você a chegar onde você chegou hoje. Principalmente pessoas que moram fora do país, né? Não precisa fazer essa cara séria, não, Não, cara. tô escutando, Isso daqui tô não é escutando. sério, não. Desculpa. Tá. É porque eu tô feliz que eu vou vencer uma discussão daqui a pouquinho. Tá. Já. E aí, a gente resolveu fazer isso justamente para mostrar as estradas que as pessoas tomaram, as bifurcações dessas estradas que as pessoas tomaram para poder chegar até onde elas chegaram hoje. Pode ter dado certo, pode ter dado errado, pode ter dado certo, pode ter dado errado. Pode ter Enfim, dado certo. vamos lá. Você quer que eu leia ou você quer ler? É porque seria quero- muito legal escutar na sua voz Leandro, isso. tá. Eu gostaria muito que ele lesse. Só voltando Não, só ler. à origem do nacho. Nachos são uma comida popular nos Estados Unidos e no México. O prato consiste de tortilhas de milho crocante com formato triangular, coberto de queijo e pimenta jalapeño. Beleza? Tá fechado. A história diz que em 1943, as mulheres dos 12 soldados americanos que estavam alojados no Texas foram à cidade... Pô, tá de sacanagem, eu não vou ler isso tudo. Ele tá lendo errado. A popularidade... Lê o começo. Ignácio Anaya morreu... Ah, não, peraí. Olha, ele tá no começo. Gente, era o começo. Se ele lesse E o pediram... começo. Não sei o quê. O começo. Daqui. Peraí. Pessoal- O Nacho... Meu Deus do céu. Em 1943, ele tá lendo essa parte aqui, não é isso? Aham. Vamos lá, então. Yes. Agora eu perdi. O bonitão perdeu. O prato foi inventado por Inácio Anaya. É a primeira... Cara, era a primeira coisa A gente que vai escrito colocar aqui, aí. ó. A primeira coisa. Nachos são uma comida popular dos Estados Unidos e no México. O prato consiste, blá, 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 igual ele falou. O prato foi inventado por Inácio Anaya em 1943. Inácio Nacho. Não é porque... Você acha que o nome dele é Inácio Nacho? Você Inácio acabou de falar. Anaya. Tá aqui, ó. Inácio Anaya morreu. Ignácio. Ah, entendi. É porque o G que faz virar Nachos. Pode ser. Meu Deus da alma. Why not? Meu Deus da alma. Olha só. Então, bem, você Ai. venceu. Você... primeira nossa, vez obrigado. ele venceu. Primeiro Qual é o episódio signo? 1-0. Qual é o signo dele? Hein? Câncer. Primeiro- Se ele não vencesse, ele ia ficar chorando aqui, super dramático. Beleza, vamos lá. Ah, eu não sei, eu não ligo muito pra essas coisas de signo. O Igual ele tá quê? falando. Deve ser o signo dele. O que... Agora, o que a gente vai falar hoje? Hoje, como é uma introdução, é uma Se apresentação. você puder, não na quebra, verdade. tá? Tá. É uma, Ele gruda no canto aí. Ó. é uma apresentação. Só colocar que ele gruda. Ah, Gruda. É uma Que é da Apple. apresentação. Nossa, Apple Boy. Rodrigo, um abraço. Pra quem não sabe quem é o Rodrigo, quem é o Rodrigo? Rodrigo é nosso viajante do Qual Roteiro. Qual roteiro? Se você não segue ele lá, segue Arroba lá. Qual Roteiro. Cara, gente boa pra caramba e vai te dar várias dicas. Mas ele não gosta da Apple. Não gosta. Não, nem de nós, né? Nem de nós. Nem de nós. Tanto que ele saiu daqui de Adelaide. De propósito. Uma outra coisa. Nós somos de Adelaide, na Austrália. Muito bem. Isso é muito importante falar. E Por isso que a gente tem esse sotaque. Ele é da parte do sul de Adelaide, então ele fala buscar, coisas assim, tu.
Eu sou da parte do norte, eu falo um pouquinho diferente. Claro, claro. Porque a gente é de Adelaide. Nós- Eu sou do estado de São Paulo, ele é do Rio. Bom, ninguém precisa Exato. falar isso, né? E aí a gente. Exatamente. Você é do estado de São Paulo, realmente. Porque você não fala, porra, meu! Você fala, sei lá, Sim. porta. Eu falo porta. É. É porta que você fala? Não, eu falo porta. Viu? Irmão. Viu? Viu, fala. Viu? Olha só. Mas... Aí, olha só, olha Aí, só, ó, olha aí, só, olha aqui. Viu? Não viu. Escuta só, né? O que que acontece? A gente vai falar um pouco sobre o motivo que a gente chegou até aqui em outro episódio. Mas nesse episódio a gente vai falar um pouco, assim, Um pouco da gente, né, na real, e o porquê que a gente tá fazendo isso, né? isso, exatamente. Então, me diz, Inácio. Digo. Nacho, me diz o seguinte, por que que você resolveu vir aqui pra Austrália? Mas breve, não precisa falar tudo porque isso vai ser um episódio. Em meados de mil... Nossa, eu nasci... Não, cara, a real é o seguinte, tava difícil trabalhar muito lá no Brasil, como todo brasileiro sabe. Você trabalha muito, ganha pouco. Trabalha muito, mal paga as contas. Exato. Teve um dia que eu cansei, tava trabalhando das 5:30 da manhã até as 11 da noite. Todos os dias, 3 empregos diferentes, 4 na teoria. Aí eu não tava tendo tempo com a minha família. E o que que você fazia lá? Eu era educador físico, então trabalhava com autista fazendo condicionamento físico para eles. Personal trainer, que não tá resolvendo agora. Ah, tá sim. O personal trainer. Não, tá sim. E aí eu Tá falei sim, assim, cara... Arnold. Tá sim. E aí eu falei, cara, não tô aguentando isso mais. Pesquisei a Austrália, vi que eu podia estudar e trabalhar. Falei, é pra Austrália que eu vou. Aí a gente decidiu vir pra cá justamente por isso, porque a gente podia estudar e trabalhar e de repente podia dar um pouco mais de conforto pro nosso filho. Ah, então a gente seria quem? Você e teu filho? Isso, eu e meu filho. Ah, você só veio com seu filho? Só. Não. Aí eu conheci a Natália aqui, minha esposa, que depois engravidou lá no Brasil e fez... Claro, né, que eu vim com ela, meu Deus do céu, gente. Mas as pessoas não sabem. Ah, isso, as pessoas não sabem. Desculpa, gente. A Natália, minha esposa linda, veio comigo, com o meu filho de 3 anos, que hoje vai fazer 10. Hoje não, né? Em novembro agora faz 10, então a gente tá uma Então se a pessoa ouvir isso daqui, sei lá, no ano que vem, ele vai continuar fazendo 10. Isso. Se você escutar isso aqui em 2046, ele tá quase completando 10 anos. Em 2023, ele completará 10 anos, Down. Entendi. Tá. Chegamos aqui em 2017. E você, Down? 2017. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Por que da Austrália? Por que você saiu da cidade maravilhosa para vir para Adelaide maravilhosa? Na verdade é complicado linkar essas duas cidades, né? Porque Rio de Janeiro faz calor o ano todo, não tem inverno, e Adelaide parece que não tem verão. Então... Tem Não, tudo sim. bem, mas parece que não tem verão o ano todo. Tem verão do mesmo jeito que São Paulo tá ganhando título. De vez em quando ele chega um pouquinho, Quase. Não, Sou São Paulino. Pronto, falei. exato. E eu não gosto de futebol. Vou dar o meu vascaíno. Gente, isso daí é mentira, tá? Aí daqui a pouco tá todo mundo... Mentira? Aí daqui a pouco os vascaínos estão tudo enchendo o Gente, saco. entra no Instagram dele, dá um dia. Você vai ver todas as coisas do Vasco lá. Não, tem nada do Vasco. Mengão. O time dele no... 2019. Nossa, São Paulo, 93, 90... Ah, pronto. Meu Bem, Deus do céu, cara. Mas Vai. falando do motivo que eu vim pra cá, é porque eu também trabalhava que nem um louco. O motivo é porque eu paguei a passagem, tinha que vir. Não, mas eu trabalhava que nem um doido, né, de fato. Eu acho que isso aí é muito comum no brasileiro, né? É. O brasileiro fica que nem um doido trabalhando, porque quanto mais trabalha, mais ganha dinheiro, mas mesmo assim não consegue pagar tudo, tal. Mas eu tava numa fase... Eu era fisioterapeuta no Brasil, né, formado fisioterapeuta, aí depois eu trabalhei com outras coisas, mas me formei na faculdade em fisioterapia, e eu tava trabalhando assim, tipo, eu tinha cliente particular, tinha, sei lá, tinha uma clínica lá no Brasil, em Bom Sucesso, tinha pilates, essas coisas, e aí também rolou essa coisa de a gente viajar para fora do Brasil, e aí ver que as coisas funcionavam Sim. diferentes do Brasil. E, resumindo, nós iríamos para os Estados Unidos, só que não podia estudar e trabalhar, né? Igual você falou da Austrália. E nós identificamos que no Canadá não seria legal por causa do frio, que era muito mais frio do que aqui. E a Austrália seria um lugar legal para ver. Então, a minha esposa, Cristiane, veio comigo, veio estudar. E ela estudou 2 anos aqui, inglês. E aí depois eu estudei inglês. Estudei um pouquinho de inglês. Eu já vim com inglês, mas eu estudei um pouquinho. E comecei a fazer um curso de carpintaria, né? Bacana. E aí hoje eu sou marceneiro, carpinteiro,
faço móveis planejados. O que ele é? Marceneiro, carpinteiro. Essa música aí. Nossa, nada a ver. Ah, e levando em consideração o seguinte, sabe por que ele fez isso? Porque no Brasil, ele esqueceu de falar, mas ele dançava. Cara, meu Deus Ele do céu, dançava, velho. ele Nossa dançava. senhora. Naquela cara. época do Professor Júnior, Quem é aquelas o professor Júnior? O Professor Júnior fazia. Não, Como é que era? Lambada? É, isso. Não, não lambada eu não. sei. É axé. Ele fazia Isso, aquelas lamberóbica. lamberóbica. E aí o Inácio, na época que ele Uhum. tinha um corpão, que ele era. Não, você tinha um corpão. Acabou comigo. E usava aquele cordãozinho aqui, Pô, de usava, pedrinho de praia, tá ligado? Usava Aquela coisa. brinquinho também. Brinquinho, cordãozinho. Pra Caiçara, velho. Exato. Aí. Caiçara? Você não fala Caiçara? Não. Aí o Inácio ficava dançando lá lamberóbica e tal. Isso Cara, é era verdade. Não quero falar sobre isso, mas sim, é verdade. Não, mas era muito legal. E aí por isso que ele meteu assim. Aí agora. Não foi bem por isso, não. Era só porque eu achei que Entendi. ia ser legal. Me arrependi profundamente. Mas e aí, agora, depois que você chegou aqui, rapidamente, depois que você chegou. Porque nós vamos fazer um episódio falando sobre o momento que nós chegamos aqui, quais foram as dificuldades que a gente passou aqui, né, na nossa experiência, e até hoje, o jeito que a gente tá. Mas, rapidamente, eu falei hoje eu sou carpinteiro, marceneiro, faço móveis planejados, e você faz o quê? Então, eu faço. Faz de tudo. Só pra vocês entenderem, gente, como ele tava falando, a gente vai nesses primeiros episódios, primeiro, segundo, terceiro, quarto, de repente, a ideia é a introdução da gente. Pra que você se... Apresentação. Oh, meu Deus do céu, a apresentação. Porque Cara, aqui em inglês professor é Dalmo. introduce, aí ele fala introdução. Não, na verdade, do jeito que eu falei, seria introduction. Mas, enfim, né? Vamos lá. Eu sou videógrafo e fotógrafo. Comecei sem querer e hoje eu tô aqui fazendo isso. Tem esse setup aí. Como Tá... assim, sem querer? Eu trabalhava num clube de futebol como treinador de futebol no Melbourne City FC, em Melbourne. Eu fui pra Melbourne primeiro, fiquei 3 anos lá. E aí, enfim, tava gravando... Aliás, tava dando um treino, a gente ia fazer uma viagem. O coordenador falou assim, cara, tem como você gravar com o seu celular um pouquinho da atividade que você tá fazendo, só pra gente ter uma noção como é que foi? Eu falei, tem. Com aquele Xiaomi. Não, eu tava com iPhone. Eu tava com iPhone, enfim, aí fui gravar e eu tinha um gimbal pro celular e um drone simples. Eu gostava de fazer imagem de drone. Ah, então você já tinha isso? Assim, Não, eu você tinha. comprou porque Eu você... tinha a imagem do drone por causa de um cara que veio pra Austrália também e que eu seguia ele antes. Eu falei, caramba, os vídeos dele é muito legal. Ah. E aí, que é o Vitor Liberato, ele foi pra Gold Coast. Eu sei. Então, eu achava muito legal os vídeos dele com o drone, com isso, com aquilo, falando sobre a Austrália, das dificuldades. Eu falei, eu quero comprar um drone. Aí eu comprei um drone, enfim, fui fazer esse vídeo pra eles. E eu fiz com o celular, editei, coloquei as imagens do drone, editei bonitinho e entreguei pra eles. E ficou bom? Então, naquela época eu achei que sim. Hoje vendo, horroroso. Mas naquela época eu achei que sim. E o pessoal falou assim, cara, a gente não pode aceitar isso. Eu falei, por quê? Não gostou? Mas a música não tem direitos autorais, então você pode usar. Eu falei, não, cara, a gente gostou, a gente quer pôr no site a atividade que você fez. Eu era coordenador do International Students Program, então eu tinha que fazer essas atividades com o pessoal das universidades. Programa de Estudantes Internacionais. Tradução simultânea, que é isso, cara, é incrível esse dá. Aí eu fui lá, gravei, entreguei, e eles falaram assim, olha, a gente quer pôr no site isso aí. Tudo bem, 500? Eu falei, 500 o quê? Eu falei, tudo bem, $500, faz um invoice, a gente paga você. Eu falei, mas não, cara, você pediu, eu fiz. Não, mas a gente quer pôr no site, a gente tem que pagar, senão a gente não pode. Nossa. Eu falei assim, bom, tudo bem, né? So cute. Se é assim. Daí eu falei assim, não, tudo bem, eu faço. Resumindo, eles falaram assim, você pode fazer mais uma semana que vem? Eu falei, hã? Mais um. Daí a gente, se você fechar um acordo com a gente de 500, a gente faz no mínimo um vídeo por semana. Cara, no visto de estudante, 500 a mais é muito bom, cara. Muito. Aliás, nem em vistos, qualquer visto. Não, exatamente. Qualquer se me derem lugar, 500, se você quiser me dar 500 Então, agora, eu vou adorar. Isso, coisa mais linda. E eu falei, caramba, então além do meu salário, eu vou estar ganhando mais 500. Eu falei, meu, isso é 2 mil no mês, cara. Que lindo. Aí comecei a fazer, tava indo super bem. Aí, putz, o visto, mudaram, tiveram essa transição de, agora você tem que mudar para área regional, daí vim para Adelaide. Fui fazer teste em alguns lugares para trabalhar aqui, veio o Covid, perdi tudo. Falei, putz, e agora? Agora já era, não tem E foi mais o quê? fazer. Foi 2020? Foi 2020. Aí a gente mudou aqui em janeiro de 2020 para Adelaide. E aí, em junho, eu tava com uma câmera que eu comprei em Melbourne, a primeira câmera, bem simples, Que aí que você é a já, M50. você já come... É uma câmera, M50, ela é pra vlog. M50, E eu comprei, gente. isso, e eu comprei
Eu comprei ela pra tentar fazer uns vídeos assim e tal. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, eu tô sem emprego. E eu comecei nos lugares e fazer vídeo, foi assim que eu comecei a minha carreira, tipo, indo nos lugares, fazendo vídeo 100% aleatório e tentando vender pro pessoal, e deu certo. Então, a gente vai ter um episódio específico sobre isso, porque é muito legal a É, bac- a Cara, eu, história do eu não Inácio. consigo nem ser tão humilde pra falar assim que não é, não, porque é bem legal. Não, é Porque muito é legal. uma coisa assim que eu falei, eu não tenho escolha. E aí isso é uma coisa que acontece na vida da gente. Quando você tá passando por alguma situação que você não tem muito o que fazer, você fala, e aí? Quando a gente fala que a água bateu, né? Aí você fala, meu, eu preciso correr, cara, preciso correr atrás de alguma coisa. Deu super certo. Sou muito feliz no que eu faço, adoro o que eu faço. Tô conseguindo proporcionar para minha família uma coisa que eu nunca pude proporcionar aqui na Austrália. Sim. Então tô feliz pra caramba fazendo isso, então não dá pra reclamar não. Tô Não, bem. é legal. E é muito legal essa história do Inácio, do Nacho, e é legal, do Zezé, e é mais legal que nesse meio tempo as nossas esposas elas puderam também estudar, né? Sim. E hoje elas têm também uma profissão que elas também vão falar sobre a profissão delas. Seria É legal engraçado que as duas fazem tem formações diferentes na teoria no no Brasil Brasil, é. e as duas trabalham com a mesma coisa aqui, né? Uhum. Mas as duas, mesmo trabalhando, mesmo sendo diferentes as profissões no Brasil, elas são relacionadas, né? Sim. Então, por exemplo, a esposa do Nachos, ela é educadora física também no Brasil. Né? E a outra coisa que é muito engraçado é que a minha é fisioterapeuta e a dele é educadora física igual a gente. Né? É, Os dois sim. casais têm a mesma profissão. Não sei se isso é bom ou se é ruim no Brasil, Não, é né? bom. É, Não, no Brasil não. No Não, se Brasil é você ruim. fizer igual você fez, que você tinha sua própria clínica, pô, bacana, cara. É bacana, mas meio que. Assim, eu não vou ficar reclamando, porque com certeza tem gente lá que tem uma clínica e é rico, milionário, de repente. Eu não tive a possibilidade de chegar nisso. Aí vem a questão do background, vem aonde que era a clínica, etc. A gente começou, tipo, zero dinheiro, zero, 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 zero. Não teve investimento nenhum. Mas o que eu quero dizer é que as duas pessoas tendo a mesma profissão, em uma profissão que não é muito valorizada, como a fisioterapia. Como a fisioterapia. Ninguém me recebeu. Não aconteceu nada aqui, tá? Nada. Se É, você tá vendo alguma coisa aqui, como nada aconteceu ninguém, aqui, tá? ninguém, ninguém. Parou de funcionar isso aqui, ó. Então, essas profissões que não são muito valorizadas no Brasil, duas pessoas, né, um casal ter a mesma profissão é muito ruim. Sim. Se, por exemplo, se uma fosse médica e a outra fosse fisioterapeuta, se uma fosse, sei lá, empresário de sucesso e a outra fosse educadora física, ia ser muito mais tranquilo do casal conseguir fazer dinheiro. Uhum. Mas duas pessoas numa situação onde eles ganham basicamente a mesma coisa, né? Por mais que você trabalhe muito, não tem aquela discrepância de tipo, Sim, ganhar 20 mil e o outro ganhar 2, Sim. entendeu? E aí acaba que, como você conversa com o outro, e vocês têm os mesmos gostos, acaba que a área é muito parecida uma da outra. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta no Brasil, eu gostava da parte de ortopedia. A Cristiane também gostava da parte de ortopedia. Ela podia gostar, de repente, de respiratória? Podia, mas assim, acabou que de tanta gente conversar, a gente, né, ficava muito tempo junto, Até a porque gente se vocês estão juntos, normalmente o casal tá sempre em sintonia, né, tem uma cara? Então, identificação ali, né? então É. acontece, é normal. Exato. E aí, nós vamos tentar trazer, porque o nosso estúdio hoje não é um estúdio muito grande, então o ideal seria fazer um podcast com as duas juntas para Uhum. falar sobre isso, sei lá, de repente falar como que foi a trajetória delas para virarem massoterapeutas aqui, né? Que seria Remedial Massage Therapist, aqui o nome. E aí muita gente está querendo vir para cá, para a Austrália, querendo ser massoterapeuta ou Remedial Uhum. Massage Therapist e, tipo, ficam, mas como é que faz, não sei o quê. E nós descobrimos isso aqui. Não sei como é que foi a questão da Natália, mas no meu caso, a Cristiane descobriu aqui, na Austrália, que ela podia usar, por exemplo, o O diploma dela de curso dela. fisioterapia para virar Remedial Massage Não para Therapist virar aqui. fisioterapeuta, mas para Isso. direcionar a fisioterapia para Isso. massoterapia. Isso, como por exemplo, tem um monte de dentista que vem do Brasil para cá e ela não pode trabalhar Exercer como, logo de cara. e aí ela vira como se Assistente, fosse né? ou assistente ou o que eles chamam de nurse, que é Sim. como se fosse uma enfermeira que é Que vai de saber dentista. tudo,
mas que, tipo, vai ganhar menos porque vai fazer menos também, de certa Exato. forma. Ela não vai poder, de repente, mexer no dente, mas é aquela questão, como se fosse uma instrumentadora, né? Posso estar falando besteira aqui, mas pelo menos as Enfim. amigas que eu tenho falam isso. Que é como se fosse assim, eu já fui no dentista aqui também, aí o cara fala, pega não sei o que pra mim. Aí o dente não sei o que. Aí a pessoa A pessoa vai... sabe tudo, né? Porque... Mas a pessoa é dentista no Brasil, então acho que ela saberia fazer. Só que é um processo, é um processo. E uma das coisas que eu sempre falo, que eu sempre vou bater na tecla, bota aí, entre aspas, mini no final. Meu Deus do céu, cara. Bota aí. Começa, Vai mano. ser o seguinte: quando nós chegamos aqui na Austrália, nós somos adolescentes, a maioria Muito das real, pessoas, cara. adolescentes saindo da escola. Ou seja, tu pode estar com, sei lá, com 25 anos, com 30, com 35, com 40. Eu cheguei aqui com 39. E eu, assim, tudo que eu fiz seria como se eu tivesse acabado de sair do segundo grau, fizesse um curso técnico no Brasil Sim. e estivesse procurando o primeiro emprego. Então, onde eu trabalho, tem caras de, sei lá, 20 anos, 21, 20, até 25 anos, assim, que estão fazendo o estágio, né? Naquele momento Sim. de fazer o estágio. Estágio, primeiro emprego. Primeiro emprego. E eu com 43 agora, com carinha de 28, Não. com corpinho de 25. Não, a gente sabe não. O corpo, talvez. A gente, por fora, né? Porque por Meu dentro, Deus do nossa céu. senhora, Só cheio dor. de dor. Então, essas pessoas, elas às vezes, eu converso com elas, elas estão, sei lá, elas não têm experiência nenhuma de vida. E aí, eu acho que pelo fato de nós chegarmos aqui como aquele adolescente, adulto jovem, tendo que fazer isso, dá aquela ansiedade de tipo, cara, eu quero fazer coisa, já tenho experiência e tal. Só que é um processo. Se você não aproveitar esse processo, se você ficar ansioso, a tendência é que você tenha mais dificuldade aqui na Austrália. É real. Não, pra mim foi a mesma coisa. Chegou aqui, tudo que você sabe no Brasil é como se fosse assim, ó, esquece. Você não sabe. Não, eu sei. Não. Vai te ajudar em alguma coisa? Vai. Sabe aonde? Na experiência de cortar um caminho pra conseguir alguma coisa. Você fala assim, não, mas peraí, isso aqui tá errado. Então se eu fizer assim, vai dar certo. Que é o que ele falou que acontece com o caso de um assistente dentista que é dentista no Brasil, ou com um educador físico que vai trabalhar de repente numa escola, com treino de futebol, Nossa, saber lidar com criança no sentido de eu sei como controlar, eu tenho o domínio do que eu faço, então eu consigo controlar isso. E as pessoas, cara, como é que você faz isso? Porque era minha profissão no Brasil. E aí a Aí as pessoa pessoas pensa, falam, sério? Sério? Tipo, a pessoa pensa, nossa, mas você acabou de chegar, nem fala inglês. Até porque, assim, infelizmente, muitos deles, quando veem que você tem dificuldade no inglês, alguma coisa, eles também te tratam como um adolescente, né? Eles também sim, te tratam, claro. ela não sabe nada, não sabe. Não, eu sei muito, cara. Às vezes eu sei muito mais que você. A Isso, maioria aliás, das já vezes, aconteceu. quando Deixa se forma... eu fazer um corte bem rápido aqui, corte isso aqui, ó. Uma vez eu discuti com um cara no futebol, mas assim, quando eu falo discutir, foi assim, o cara falou, quem você pensa que é? Você não sabe o que você tá fazendo. E eu falei, cara, eu trabalho com isso desde 2003. Eu tenho muita experiência, eu sei o que eu tô falando. E aí o que acontece? Não, porque isso aqui não pode dar certo. O cara foi lá, pesquisou. Você tem razão. Claro que eu tenho razão. Eu fiz pós nisso, cara. Então eu sei o que eu tô falando. E o cara, mas como é que você sabe disso? Eu falei, cara, era a minha profissão no Brasil. O que eu não tenho aqui é inglês. O resto eu tenho, que chama conhecimento. Exato. E eu falei isso pro cara, o cara ficou assim pra mim. Eu tenho conhecimento, eu não tenho inglês. Então não confunda, eu não sou um adolescente. Não me trate feito um adolescente. Eu sou um adulto que sabe o que quer e sabe o que fazer. Ponto, cara. Aí todo mundo gritou. Oh! Não, mentira. Aí, bota aqui quem acha que eu sou adulto que sabe tudo. É isso, foi mais ou menos isso. Agora tem uma coisa muito importante pra falar pra você, que é como se fosse um comercial. Então se liga aí, isso é bem importante. Não esquece que eu vou falar. Então se liga nessa. O que eu tenho pra falar é muito importante. Se você aí brasileiro tem as suas coisas e tá querendo divulgar um pouquinho também, por que a gente tá fazendo esse podcast? Porque a gente quer divulgar o seu trabalho. Isso. E por que a gente quer divulgar o seu trabalho? Porque a gente quer fazer com que a comunidade brasileira fique mais unida e a comunidade brasileira daqui da Austrália entenda a dificuldade que a pessoa teve, né, o empresário, o empreendedor ou o profissional autônomo, e ela abrace esse profissional autônomo. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar espaço para você aqui no podcast. Exato. Então, deixa eu te dar um exemplo. Tem vários videógrafos, vários fotógrafos. Eles vão estar aqui porque eu sou videógrafo, são meus concorrentes. Não são meus concorrentes, são meus amigos. Exato. Deixa eu te falar outra coisa. Tem espaço para todo mundo. Então, se você faz bolo... mas eu tenho, sei lá, quem faz bolo também. Beleza. A gente vai divulgar também. Sabe por quê? Porque tem espaço para todo mundo. Exato. Tem muita gente nessa cidade também. Muita gente. Então, tem espaço para todo mundo. Não esqueçam disso na sua vida. Não puxe o tapete. Aqui na Austrália, a gente não tem muito dessa.
Quer dizer, pode até ter. Eu não conheço muita gente que puxa o seu tapete não, aqui. nunca Sabe por vi. quê? Porque tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com a mesma ideia. E a maioria das pessoas que vem pra Austrália, às vezes vem fazer um intercâmbio, o cara tá lá em Melbourne, tá em Sydney, porque ele quer aprender inglês, quer ter uma experiência e voltar embora. Sim. A maioria das pessoas que estão em Adelaide estão em busca da Do visto, permanência, exato. busca do visto permanente. Então as pessoas estão com uma ideia muito parecida. Então isso Exato. ajuda. É muito difícil uma pessoa vir aqui para Adelaide, até por causa do clima, que muita gente reclama do clima, a pessoa vir aqui para Adelaide e falar, ah, não, vou fazer o intercâmbio em Adelaide. Eu não Assim, tipo, consigo e pensar voltar lá para no casa. Brasil, o Não, cara tá lá, não, assim, não. o cara tá lá, o que você vai fazer? Intercâmbio, É, aonde? em Adelaide. Canberra. Não, em Canberra, é. Por quê? Porque não faz sentido, Não cara, faz. não faz. E aí a gente Quer dizer, realmente... não, calma. Adelaide é linda, é muito legal, Ah, tem sim, muita coisa boa. sim. Mas, vamos combinar, né? Você vai pensar em Austrália, você vai pensar primeiro, talvez em Sydney, É, por causa da Opera House, Harbour exato. Bridge. Aí você vai pra Melbourne, capital do esporte. Aí tem Brisbane, tem Perth. Cara, tem muita coisa. Não, tem Gold muito... Coast, antes de você chegar em Adelaide, exatamente. né? Na verdade, a gente vai falar nos nossos episódios, A mas... não ser que você tenha um amigo que já mora aqui, você fala, opa, Adelaide. Exato, mas nós vamos falar sobre isso no nosso outro episódio, sobre o nosso episódio pessoal, mas é difícil, porque Adelaide é a quinta cidade mais populosa Sim. da Austrália. Então, por exemplo, como ele falou, tem Sydney, tem Melbourne, tem, sei lá, Perth, tem Gold Coast, tem Brisbane. Então, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu sobre a questão de Gold Coast, de Surfer Paradise, de... Já como é foi que é o pra nome? lá? Não, ainda não, Pô, cara. bacana, cara. Como é que é o nome daquela outra cidade, aquela outra praia lá? Surfers e... Tem uma outra, Não sei o que uma você tá outra falando. prainha que todo mundo vai. Esqueci. Bem, Praia do Tombo. Praia do Não sei, Tombo. no Não, Brasil, lá todo lugar tem Praia do Tombo, lá né? em Queensland. Não, lá em Não Queensland. sei, Não, cara. lá no Brasil tem muita praia grande. Ah, eu entendi o que você tá falando agora. Lá em Queensland. Lá em Queensland. Entendi. É Tem porque. Surfers É. Paradise, tem Ai, gente, tem caramba. Nusa, Tem tem... Nusa e tem mais É uma. a outra, né, que você tá falando lá, né? Esqueci. Ih, cara, deu ruim. Esqueci. Né? Que por sinal, essa vozinha aí no fundo é o meu filho que tá aqui. É. Põe a sua É mão o aqui nessa produ- câmera, só faz é assim, o tchauzinho, produtor. tchauzinho, mais, É o mais. nosso Ei, produtor. nosso produtor. O que acontece? A gente tava Byron falando Bay? também, mas a gente Tem estava mais uma, falando tem mais uma. sobre exatamente isso, que por causa da questão do clima, as pessoas vão fazer. Tem muito jovem lá e as pessoas vão fazer muito intercâmbio lá. Porque, por exemplo, a pessoa lá tem essa questão de campeonato de surf, O né? clima é mais parecido com o do O clima Brasil. mais parecido com o do Brasil tal. E aí as Tem pessoas. brasileiro pra Então, caramba. é isso que eu ia Lá você falar. chega... É engraçado, se você chega a ser inglês lá, como é que é? Você chega assim, hi, my name is Inácio. É... Aí, logo na sequência, a pessoa vai fazer o quê? Ei, relaxa, sou brasileiro. Sou Fala aí. brasileiro, fala aí. Conta aí, manda. É exatamente assim. Mas a questão é que lá tem muito mais gente fazendo intercâmbio para voltar para o Brasil, ou seja, ter a experiência do inglês para voltar para o Brasil, do que, por exemplo, aqui em Adelaide. Aqui em Adelaide é um pouco mais frio durante o ano todo, tem um verão muito, muito quente, mas é um pouco mais frio durante o ano todo, e é uma cidade que tem menos, assim, menos tudo, né? Menos brasileiro, menos australiano, menos tudo, porque a população Então, menor. isso é engraçado você falar menos australiano, porque assim, o meu filho, quando a gente morava em Melbourne, o que a gente não via era os loirinhos australianos, cara. Não via. Não vi. Tipo, a cidade é muito grande. Agora, na verdade, é a maior cidade da Austrália, né? Isso, Passou Melbourne agora. passou a ser, né? Né? De população e tudo mais. Tem bastante chinês, tem bastante indiano, é muito multicultural o Melbourne. Muito. Mas eu lembro na escola do meu filho, você olhava uma pessoa assim com carinha de australiano e o resto, meus pais, meus bisavós são da Itália, o meu da Grécia, meu isso, cada um um lugar diferente. Quando a gente veio na escolinha dele aqui a primeira vez, cara, um monte de loirinho chegando aqui, ia lá, gente, tudo olhinho claro, os loirinhos, sou da Austrália, Austrália. Todo mundo assim, a maioria tem um background longo na Austrália, isso que eu quero dizer. Não, eu Que a maioria, concordo. todo mundo é imigrante, mas assim, tem um background longo na Austrália. Tipo, meu bisavô é australiano. Não, eu concordo com isso. A questão Mas sim, eu entendo o que você tá falando. quando eu quis dizer que tem menos australiano é porque tem menos gente, né? Sim, sim. Então, por exemplo, um lugar que tem 8 milhões de pessoas, tipo, e aqui tem 1,2 milhões, vai ter menos australiano aqui, entendeu? Sim. Mas se você pensar nisso que você falou, o ideal seria vir fazer um intercâmbio num lugar assim, Adelaide, porque a probabilidade de você, sei lá, encontrar um brasileiro. Até pra conhecer a cultura, né? Porque aqui tem aborígene, tem tudo. Melbourne tem, Sydney, você não Exato, acha, cara. exato. Só como uma forma de
aproveitando o adendo, a South Australia, que é onde a gente mora, onde fica Adelaide, que é a O Austrália sul da do Sul. Austrália. Exato. A Austrália do Sul foi o único estado que não teve os convicts, que seriam os prisioneiros lá que vieram da época Sim. lá da Inglaterra, né? Da época que começaram a colonizar aqui, a Inglaterra tinha lá os prisioneiros, os bandidos, etc. E eles mandaram pra cá como forma assim: vou te dar um castigo, vou te castigar, vai pra aquele lugar lá longe, lá no sul, lá na Austrália. E aí o que aconteceu? Eles vieram pra cá, ficaram super felizes porque eles foram pra Castigo, né? costa, eles foram pra costa leste, onde fica, sei lá, Sydney, Melbourne, Gold Coast, essa parte, que é uma parte, pô, não é à toa que Gold Coast é Gold Coast, que é a costa, sei lá, dourada, né? Então, tem muita praia, muito sol, tal, aquela coisa. E aí eles começaram a fazer ali a Austrália. Eu não vou entrar muito nisso, porque tem uma questão de massacre dos aborígenes, etc. É uma questão muito mais da Austrália do que nossa. A gente não tem lugar de fala para isso. Mas é engraçado que aqui foi o lugar que eles não vieram. Então, meio que aqui começou um pouco diferente, né? Sim, Então, sim. hoje o sotaque daqui é um pouco diferente do sotaque lá de Melbourne, de Sydney. As pessoas, elas são um pouco mais meio que família, assim. Aqui é muito mais família do que garotada, né? Pra mim, eu com a minha família, que eu tô tendo uma qualidade de vida diferenciada. Apagou mais um! Acabou! Tá quase acabando o programa, acho. Acabou! Acho que é isso, né? A gente podia fazer isso. Como é que ela quer pagar tudo? E aí, Enfim, aí quando a gente veio pra cá, a gente tá tendo uma qualidade de vida com o nosso filho muito maior do que a gente tinha em Melbourne, apesar de eu amar Melbourne. Então aqui tá sendo meio diferente, a gente vê muito mais família, as conexões que a gente tá tendo aqui são diferenciadas, então... Enfim, cara, não tem o que falar não, eu gosto bastante daqui sim, muito legal. Adelaide é boring, que é tipo, chata, não tem nada pra fazer. Cara, chato é você, velho. que isso? Né? Tipo, chato é você. Mano! Sabe por quê? Você vai numa cidade... Pronto. Melbourne, nossa, tem tudo em Melbourne. Se eu ficar em casa o tempo inteiro, chato sou eu. Quem faz as coisas ficar chatas? Ontem, chovendo, tempo ruim. Dalma, onde você tava ontem? Não vou falar. Eu vou falar. Posso falar? Não. Tá. Ele tava num lugar. Não, claro que pode, tô brincando. Tava numa vinícola, Tava cara. numa vinícola. Tempo ruim, chovendo. Mas tava aí eu vou te ele, dizer o motivo. Tava ele, mozão lá, todo Mas eu vou te curtindo. dizer o motivo. Não é normal isso acontecer. Não, nós tínhamos tudo bem. comprado. Não, é porque nós tínhamos comprado com antecedência. Não, legal, Ontem, mas... inclusive, nós conversamos sobre isso. Que será que se nós tivéssemos. Se nós não tivéssemos comprado com antecedência, nós iríamos naquela vinícola. Tinha mais gente lá? Tava lotado. É isso, meu ponto é isso esse. que eu ia chegar. A questão é essa. Nós falamos quando nós chegamos. Será que nós iríamos... será que nós viríamos, né? Que nós Sem ter estávamos lá, comprado com sem ter antecedência. comprado com antecedência? Só que naquele mesmo momento tinha um cara tocando violão e muita gente, porque era um festival de inverno e tava lotado dentro do, né, tava chovendo, tinha tipo uma lona de circo lá e tal, mas tava lotado. E aí nós falamos, engraçado, que os próprios australianos, eles não têm essa coisa de tipo, tá chovendo, vou ficar em casa. Hoje é hoje. vamos Beleza, lá. tá chovendo, vamos lá tomar um vinho e acabou. Não, e não é só não isso. vou reclamar. Adelaide é chato. Tá tendo Illuminate agora. Não, agora vai ter o único jogo da AFL, que é o Footy deles, né? Que tem aquele jogo que vem todo mundo pra cá. Que aconteceu esse ano, eu esqueci o nome. Shutdown. Alguma coisa assim. Shutdown. E já foi fechado pros outros anos Não é também. shutdown, É o não. único lugar na Austrália que tá tendo isso. Que todos os times Showdown. do futebol australiano vêm, eles competem no mesmo estádio, no mesmo lugar. É uma não, semana então nesse não, intensa. nem sabia É uma que tinha semana intensa. Teve esse ano, cara. Foi uma coisa que o primeiro-ministro fez. Deu super certo. Todo mundo veio, muita gente, cara, das outras cidades pra cá. Foi um festival incrível. Tem o Fringe, tem vários festivais, cara. Vários festivais. Inclusive Agora, vai Adelaide, depender de você. Se você é o chato que fala que a Adelaide é chata. inclusive Adelaide é conhecida Né, como... Rodrigo? Não, mentira. Mano, ele tá demais hoje. Hoje eu tô afiado, Caraca. Não, inclusive Adelaide é conhecida como Festival City. Então. Porque, tipo, a quantidade de festival que tem aqui, tem o Woman Adelaide, tem, como você falou, Fringe. Cara, tem coisa pra caramba. Tem muita coisa, tem muita coisa. pra caramba. Eu, particularmente, eu não vou muito, cara, porque às vezes eu tô trabalhando, não dá. Final de semana eu faço casamento, daí, não dá pra ir junto com a família no único dia de semana, meu filho dorme cedo, no dia seguinte tem aula, minha esposa tá trabalhando à noite. Então é isso, eu vou quando dá e quando tá com os amigos tá tudo certo. Essa é a real. Então Adelaide é muito legal, sim.
Nós somos uns defensores de Adelaide. Eu Não vim- defendo tanto assim, não. Só tô defendendo agora. Não, mas eu defendo muito porque eu vim do Brasil direto para cá, né? Eu tô morando aqui há quase 5 anos, então todo mundo começa a reclamar, eu fico, não, E para de ó, calma reclamar. aí, desculpa. É uma questão de gosto. A cidade que eu mais gosto, Melbourne. Você gosta de Melbourne? Não gosto de Pronto. Melbourne. Mas aí entra numa outra discussão, ou debate, né? Melhor, que não é uma discussão, é a questão do background. Eu vim do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já é uma cidade muito grande, e eu vivi 39 anos lá e eu tava cansado de cidade grande. Então, para eu chegar. Você não veio com 38? 39, eu cheguei aqui em 2019. Ah. 38, é. Não, é porque eu cheguei aqui em 2019 em março. Então faltava 2 meses para chegar a Não, 39. não foi é. 39. Beleza. Mas a questão é, eu cheguei aqui e eu achei legal essa questão de baixar um pouco, da cidade ser mais calma, de você Sim, não ter sim, sim. trânsito, de você poder ir pra praia e estacionar o carro na praia a hora que tu quisesse e tal. Enquanto Melbourne, eu já fui lá algumas vezes, eu me sinto meio como se estivesse ali em São Paulo, aquela Na coisa correria, meio da né? correria, tal, apesar de que O centro, né? O isso, centro é eu ia assim, falar cara. isso agora, apesar de que se você for lá pra onde tem as casinhas Que é lá, real que quando você vai pra uma cidade turística como Sydney, Melbourne, normalmente você vai ficar hospedado num centro da cidade, exato, algum lugar. vai Então ficar na você vai correria, ficar na correria. vai ficar. Se você vai pra morar, é outra coisa. É. Por isso, morei 3 anos lá, Exato. não morava perto do centro da cidade, tinha calma que tem em Adelaide, em Melbourne. É. Quando eu queria correria, alguma coisa, dirigia 30, 40 minutos, chegava no centro da cidade e tinha o que eu queria. Então, essa é a real. Então, enfim, a cidade quem faz é a gente também, né? Exato. Mas tem outras coisas assim, questão de clima. O clima de Melbourne não me agrada, assim como o clima de Melbourne, o clima de Adelaide também, Que durante de a maior Melbourne é parte. pior que Adelaide. É né? isso que eu ia falar. Apesar da Adelaide estar. Apesar da Adelaide ter um clima um pouco ruim na maior parte do ano, pra mim, né, na minha concepção, Melbourne, eu acho que é um pouco pior. Venta um pouco mais, de repente, muda o clima muitas vezes. Cara, Melbourne, velho. Eu acordava de manhã chovendo, aquele frio, você ia todo agasalhado, dava meio-dia, sol de rachar, não tinha nuvem, calor, daí você tirava a roupa ali normal, ficava de camiseta, shorts, saía do outro trabalho, chovendo de novo, frio, nevando. Eu falei, meu, que isso, cara? E eu já fui em Melbourne em alguma. Quando eu falo nevando é, né? Claro Mentira. que não tava nevando. Só neva. Em Melbourne neva. Só que. Não em 45 Melbourne, minutos né? de Melbourne. Não Melbourne, mas. No estado. Nas montanhas ali em Nas Vitória, montanhas, de isso. Melbourne, que é 45 minutos de lá. Se você estiver em Melbourne, dirige 45. Tem Lake Mountain, que é o mais perto. Isso. Mount Buller, enfim. Exato. Mas a questão é que eu já fui em algumas épocas do ano diferentes em Melbourne. Uhum. E eu achei. E aí eu fui numa época diferente do ano em Sydney. E eu achei que Sydney. Eu falei, Sydney é muito legal. Pô, eu adorei Sydney. Eu gostei mais de Sydney do que de Melbourne. Só que tem algumas coisas de Sydney que eu também não gosto. Tipo, não tem lugar pra estacionar, não tem muita Busy casa. pra caramba também. Busy. Assim, as casas são O- mais afastadas, as O que que é casas busy? Não, grandes. você não traduziu. dessa vez. Busy é. Não Traduz sei. aí! Busy é muito. É cheio, é ocupado, seja lá o que é. for, entendeu? A gente É. usa busy porque a gente é tonto. Mas assim, Sydney. Aí eu falei, e de repente eu não consegui gostar de Melbourne porque eu fui num outro momento do ano que eu fui pra Sydney. Então Sydney tava sol, eu consegui de repente ir lá na praia e tal. Enquanto Melbourne, pô, todas as vezes que eu fui na praia, que fui em Mornington Peninsula ali onde tem as casinhas, cheguei lá, dava um frio e tal. Eu falei, pô, eu tô aqui igual eu tô em Adelaide, entendeu? Eu não consegui curtir a cidade do jeito que quem mora na cidade consegue curtir. Da mesma forma que se eu for em Gold Coast, sei lá, no verão, por mais que esteja calor, aí vai chover mais do que, sei lá, o normal durante o ano. Aí a gente tá aqui no maior frio, eu tô aqui ó, com moletom, 2 camisas e tal, e lá o Rodrigo, a Dani, etc., estão tirando foto com a seleção feminina de shortinho Shorts e camiseta. camiseta. No inverno, gente. Você vê? Entendeu? E aí, aqui não. Aqui em Adelaide chove no inverno todo e lá chove um pouco mais no verão. né? Então, assim, a gente Que é aquela sempre... chuva de verão que a gente, na Exato. teoria, não reclama muito porque tá calor, mas também não te impede de fazer as coisas. Exato. Mas é isso. Mas é isso. A gente vai falar bastante das cidades da Austrália também, o nosso ponto de vista, que não é o ponto de vista correto, é o não é. nosso ponto de Exato, vista. exato. Então, Fique se você claro isso, hein? então, se você começar a reclamar que, eu mas prefiro não é bem não sei assim. o quê, o problema é seu. Eu queria pedir desculpa a todo o nosso ouvinte. Que é isso, cara? Que violência no podcast. Não, Não, mas ó,
é isso. O que a gente tem para falar é isso. A nossa apresentação, a gente ainda vai falar mais sobre a gente, sobre o nosso background. É mais pra gente, mais uma vez, não deixa de ser um teste de áudio, cor, de luz, enfim. Exato. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, comenta aqui embaixo. A gente vai estar sempre respondendo para vocês também. Qualquer tipo de sugestão que você tiver, passa pra gente, cara, porque a gente tá aqui com a ideia de se ajudar. E, cara, é isso aí. A ideia é se ajudar e, de repente, ter você aqui também, falar um pouco da sua experiência, do que você tá pensando, ou da sua evolução, porque, cara, cada um tem uma experiência diferente. Não dá pra colocar todo mundo com a mesma experiência. Cada um tem uma. Então, essa é real. Aceita isso aí, tá tudo certo. Enfim, Chico Exatamente, Xavier. exatamente. Bem, o Inácio terminou muito bem o discurso dele, foi emocionante, mas... Meu Deus do céu, velho. Não, mas... A gente vai falar de esporte também, tá? Porque é a gente, Eu ia cara. falar. E o podcast... Caramba, olha como eu fico forte se eu ficar assim, ó. Tu podia ficar Vou assim, ficar assim, o ó. podcast todo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu não sei por que ele tá de camiseta, gente, sem brincadeira. Eu não tô com frio agora. O viu? nosso produtor Porque... tá de Wood. Não. Se você não sabe, eu vou colocar no Stories lá, eu montando o setup aqui. Cara, cansa, velho. Demora. Não, isso é Setup verdade. demora 1 hora, pelo menos, pra montar. Isso é verdade. Jesus. Nossa. Enfim, Então, tem alguma adenda aí, alguma coisa pra falar? sim. Eu queria dizer, como o Inácio falou, se você tiver qualquer tipo de sugestão relacionada ao podcast, se você tiver qualquer dúvida relacionada à Austrália, que a gente possa dar o nosso ponto de vista relacionado à nossa experiência, seria legal vocês deixarem no comentário essa dúvida, mandarem essas dúvidas pelo nosso, como é que é o nome? Mensagem? Como é? Não sei. Private, Messenger, qualquer coisa desse tipo. Direct message. É. Mensagem direta, Instagram. qualquer coisa lá no Mensagem Instagram. direto no Instagram e tal. Qual que é o E seu Instagram? o meu Instagram é Dalmo Dias. O meu Instagram é Nachos _ ou underscore film. Nachos Film. Se você digitar Nachos Film, você vai ver lá. Mas nós vamos colocar na descrição do episódio. Vai? E não esqueça de Deixa eu colocar no curtir comentário, isso, tá? compartilhar com a galera que quer vir para a Austrália, compartilhar com a galera que está aqui na Austrália. Porque esse é o maior ponto do podcast, diga-se de passagem. Exato. Ajudar quem tá aqui. Exato. Quem tá vindo vai escutar, tem vários canais que a gente também vai passar para vocês se ligarem que tem muita informação boa nesses canais. Exato. Você escuta lá, veja lá. Quando você estiver aqui, a gente tá aqui mais para falar as coisas que estão acontecendo aqui agora. Então, se você tá lá no Brasil, você vai escutar um pouco da gente, da nossa realidade aqui. Isso. A gente não vai falar para você, olha, se você quer uma ajuda com não sei das quantas, a gente não sabe disso, cara. A gente não tem estudo para isso. Tem vários canais que fazem isso e a gente vai passar para vocês Exato. também. Tem empresas que a gente vai indicar para vocês, várias empresas que fazem o mesmo serviço para que vocês possam escolher as melhores. Mas a questão é que aqui é um bate-papo. Isso. Que fique bem claro. E que a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais leve, no sentido de, tipo, a gente quer fazer alguns quadros, então a gente vai sair com um carro na rua para poder mostrar um pouco da cidade e conversar um pouco. A gente vai fazer react, que é reagindo a alguma... Tem um canal muito legal aqui no Instagram, que é o Shit Adelaide, que só mostra as coisas, tipo, underground. Contramão, as coisas nada a ver. Nada a ver. E a gente vai começar a reagir sobre essas coisas. Reagir sobre essas coisas, porque é importante, porque às vezes o carro... Reagir dá opinião também, né? Exato, porque de repente o carro anda ao contrário, mas a gente já fez isso. E aí, claro, não deu nenhum problema com isso. De repente o cara chegou na Austrália ontem. Exato, vai saber. E aí ou ele então o sabe. cara de fora. Tipo assim, eu vi esses dias um cara entrando na contramão, num lugar que eu lembro que a primeira vez que eu dirigi, eu falei, será que eu posso ficar aqui? Eu também pensei nisso. Exato. Porque nenhum carro, durante o tempo inteiro que eu tava naquela avenida, apareceu veio do outro lado. Exato, E foi bom, de repente, vai saber. Um momento que você desliga ali, que você relaxa, você volta a fazer o que você estava fazendo no Brasil e, sei lá, aqui é diferente, né? Aqui é o contrário, e aí cansa. Então, e a gente vai dar dicas também, com base na nossa experiência, como de repente arrumar um trabalho, como ser cara de pau, que é o que o pessoal me chama de cara de pau. Na verdade, a gente não vai dar dica, né? A gente vai falar a nossa experiência e de repente trazer alguém que estudou pra poder falar sobre isso. Não, isso também, mas assim, quando eu falo da dica cara, vai dar certo se você fizer isso, tem muita probabilidade chance. É maior. Isso, então não deixa de ser uma dica. É verdade. Né? É verdade. Então é isso. Compartilha, se você puder. Dá o likezinho aí, dá o like, deixa a sua mensagem, tá? E esperamos vocês no próximo episódio. A gente se vê já. E só pra terminar o episódio aqui, vem aqui comigo, vem aqui. Cuidado! Meu Deus do céu, ai, quebrou tudo, vem aqui.
Olha aqui como é que ele tá, gente, nosso produtor. De Woody. Woody é esse... Nossa, esse é nosso produtor Aqui, e ó. tradutor. Exato. Woody é esse casaquinho aqui. Aí, o que acontece? Eu tô com 2 camisas, o cara tá de Woody e o Fortão Camiseta. tá de camiseta. Fortão, Isso aí. super. Um abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu, moleque.